Quase 1.000 médicos sofreram algum tipo de agressão durante a atividade profissional nos últimos 7 anos, conforme um levantamento do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. De 2018 a 2025, foram 987 casos de médicos que sofreram algum tipo de agressão durante o exercício profissional. A maior parte dos casos aconteceram com mulheres médicas, sobretudo nos casos de assédio moral. São dados inéditos que estão sendo divulgados agora com exclusividade aqui no CBN Rio, que serão comentados pelo presidente do CREMERGE, Antônio Braga, que está na linha para conversar conosco agora. Bom dia, presidente, tudo bem? Bom dia, Leandro, Bianca, é um prazer estar com vocês, com os ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, presidente Antônio Braga. É um dado estarrecedor, né? Esse levantamento inédito do CREMERGE sobre agressão a médicos durante a atividade profissional. Como que vocês reúnem, né, esses números? Como que chegam para vocês esses números e desde quando há esse levantamento? O problema é apenas a ponta do iceberg, considerando que a imensa maioria dos médicos agredidos sequer formaliza a agressão junto ao Conselho Regional de Medicina. Os dados, para além do estado do Rio de Janeiro, mostram que um médico é agredido a cada 2 horas no Brasil. Quase 1.000 médicos agredidos registraram essas agressões junto ao Conselho Regional de Medicina nos últimos anos. A imensa maioria desses médicos, mulheres, que no exercício profissional sofrem agressão moral, agressão física, agressão verbal e pasmem vocês, até sofrem sequestro e assaltos, como aconteceu com a médica de Nova Iguaçu na semana passada, que foi feita refém por um paciente durante um atendimento em hemodiálise e ameaçada com uma arma, foi obrigada a fazer uma transferência bancária para ele, situação que coloca a medicina sob grande risco profissional. E não se enganem, sem segurança não há saúde, e sem uma estrutura de segurança para os profissionais de saúde, esses profissionais de saúde, eles poderão recusar a trabalhar em locais onde a sua própria segurança física não está garantida. O CREMERGE está lançando amanhã uma campanha para falar sobre esse assunto. A gente está conversando aqui com o Antônio Braga, que é presidente do CREMERGE, um evento amanhã em que autoridades vão debater medidas práticas para ampliar a segurança para os médicos durante o exercício profissional. A maior parte dos casos, claro que a gente tem esse episódio super grave que aconteceu na Baixada Fluminense na última semana, doutor Antônio Braga, mas a maior parte dos casos diz respeito a agressões verbais e as mulheres são a maioria das vítimas nesse caso. Como é que o senhor pode detalhar que tipo de agressões, que tipo de assédios morais acontecem dentro dos consultórios e que chegam ao conhecimento do CREMERGE? É claro que a nossa primeira fala é sempre de contextualizar o sofrimento dos nossos pacientes. Há pacientes que, abandonados em todas as esferas dos serviços públicos, encontram nos atendimentos de saúde, muitas das vezes, um único espaço para ser ouvidos e um espaço onde eles depositam a sua insatisfação. E o fazem, nesses casos extremados, de forma equivocada, porque descontam no médico toda a incompetência de múltiplas esferas de gestão e veem naquele profissional que está ali na frente dele, muitas vezes também que sofre com a tristeza dos nossos sistemas de saúde, em especial o sistema de saúde público, mas também no privado, e ali reclamam de falta de medicamentos, reclamam da lentidão do atendimento, reclamam que não conseguem fazer os exames, reclamam da demora para as suas cirurgias. São múltiplas as causas que demandam a agressão verbal. Importante sinalizar que os profissionais de saúde em geral e os médicos em particular também são vítimas do sistema. Muitas das vezes demora seu atendimento, porque onde deviam ter 4 médicos, tem um médico, demora os agendamentos de cirurgia, porque os gestores não têm competência para conseguir fazer valer uma fila de regulação mais rápida, demora
e muitas vezes não tem um remédio nas farmácias porque os gestores de saúde eles não conseguem fazer a sua atividade. E quem é o agredido? É o profissional que está ali na ponta, é o médico que atende o seu paciente. Quando são mulheres, esses pacientes muitas das vezes se sentem diante de uma sociedade que vê as nossas mulheres numa posição de maior fragilidade, se sentem mais à vontade para apresentar a sua insatisfação por meio de agressão verbal e, por vezes, até agressão física. E isso é importante dizer, o CREMERGE não tolerará mais. Basta da violência contra os médicos. Sim. A primeira pergunta que fiz para o senhor, Antônio, diz respeito a como que o levantamento começa, né? Como que ele se dá. Porque imagino que haja também subnotificação e mesmo assim os números são muito altos, né, de violência contra médicos trabalhando. E vocês percebem um aumento, né, para a gente ter um nível comparativo, né? E desde quando? A resposta é sim, percebemos um aumento e vemos isso através dos dados que nós temos compilado desde 2018, quando esse registro de violência começou a ser coletado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Como esse registro é feito? Qualquer médico agredido pode entrar na página, no site do Conselho, e lá fazer o registro dessa ocorrência. O CREMERGE vai imediatamente, nas primeiras horas, fazer contato diretamente com o médico agredido e nós vamos à unidade de saúde conversar com o responsável técnico para entender o que está acontecendo. E aqui é importante dizer que os médicos eles precisam fazer esse registro para a gente documentar e chamar a responsabilidade às autoridades públicas. Ontem nós estivemos no Maracanã, num clássico do futebol, onde apresentamos o problema para a sociedade. O Maracanã é uma grande vitrine para o mundo, então lá mostramos esses dados estarrecedores. E amanhã nós estaremos fazendo no Conselho Regional de Medicina uma atividade chamada Comunica CFM, onde nós vamos falar de uma resolução do Conselho Federal de Medicina 2444 e também de uma lei estadual 11.070 que protege e garante a segurança dos médicos. O que diz essa resolução do CFM? Que cabe ao diretor da unidade de saúde garantir a sua segurança, porque é muito comum as unidades de saúde terem segurança patrimonial. Eles estão preocupados com o computador, com o vidro, com as cadeiras, mas o maior patrimônio de um serviço de saúde são os seus profissionais de saúde, são os seus médicos. E a lei estadual, ela obriga, e já está vigente, que toda unidade da saúde tenha um botão do pânico, que diante de uma situação de agressão ou numa situação onde há escala de aumento de voz, uma ameaça de agressão, que esse botão possa ser acionado e que uma unidade da Polícia Militar possa ser imediatamente deslocada para fazer segurança dos profissionais de saúde e dos seus médicos. A coisa só para a gente encerrar aqui, já agradecendo, né, Antônio Braga, presidente do CREMERGE, a coisa de 2 anos atrás, o Conselho Federal de Medicina fez um levantamento mostrando que havia uma onda de violência no Brasil inteiro. Os dados do CFM mostraram que um médico é vítima de violência enquanto trabalha em um estabelecimento de saúde no Brasil a cada 3 horas. E àquela altura o Rio de Janeiro era o 4º estado em que mais casos de ameaça, injúria, desacato, lesão corporal, difamação, dentre outros crimes, foram registrados na Polícia Civil. Os dados foram feitos com o levantamento, né, foi feito com dados obtidos junto às polícias civis dos estados. E aí, doutor Antônio, para fechar, o senhor percebe que hoje a situação é de maior risco para os médicos do que era, não sei, no começo dos anos 2000, para a gente ter uma base de comparação? Eu tenho certeza absoluta. Primeiro, porque não sou médico de gabinete, eu sou um médico da ponta. Eu atendo pacientes e sinto o ambiente, o clima de insegurança. É claro que esse contexto ele deve ser inserido dentro de uma sociedade que faz comunicações violentas. A violência urbana, de uma forma geral, e nós estamos falando de médicos que saem de casa às 6 da manhã para pegar o plantão às 7 horas, e sai, às vezes, às 8 da noite, chegando em casa às 9, 10 horas da noite. Então, é um profissional que transita na cidade,
Nós temos médicos que são chamados para urgências cirúrgicas nas madrugadas, para atender os partos. Então, nós vivemos a insegurança urbana. O que aumentou sobremaneira também foi a insegurança dentro do ambiente de saúde. Então, é fundamental que os gestores possam garantir um ambiente seguro de trabalho, que a segurança que já existe nesses locais de atendimento de saúde, ela possa entender que o maior patrimônio não é cadeira, não é computador, é o seu profissional de saúde, o seu médico, e que a sociedade, de uma forma geral, entenda que o médico, muitas das vezes, pressionado num serviço público, incompetente ou vinculado a convênios de saúde que não estão ali para oferecer o melhor atendimento para os seus usuários, não pode ser vítima de agressões verbais, físicas, de assédio moral, diante de uma falência do sistema de saúde. O médico é um parceiro da sociedade, o profissional de saúde é aquele profissional que cuida, e é fundamental cuidarmos de quem cuida. Muito obrigada, doutor Antônio Braga, pela entrevista, e a gente vai acompanhar a campanha com atenção. Um abraço. Um abraço. Conversamos com o presidente do CREMERGE, o Conselho Regional de Medicina, sobre esse levantamento impressionante de médicos agredidos durante a atividade profissional.